Marcos capítulo 9, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo... Estou muito rápido, é? Na hora, irmã, desculpa. É bom que eu bebo água. Desculpa aí, igreja. Espadas ao ar, Marcos capítulo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga bora, irmã Silvana. Agora sim, vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Esse texto, meus irmãos, ele é mais ou menos a metade, o meio do ministério físico de Jesus na terra. Jesus viveu ali esses 3 anos acompanhando seus discípulos e durante a caminhada Jesus ia mostrando através de ensinamentos, através de atitudes, através de obras, os segredos do reino. A ideia de Jesus era plantar a semente do reino de Deus dentro do coração dos seus discípulos. E eu quero dizer a vocês, a ideia de Jesus continua sendo a mesma. Jesus está vivo, Jesus é real e Jesus está aqui nesse lugar. Quem é discípulo de Jesus aqui nessa noite? É discípulo de Jesus. Então nós estamos aqui nesse texto. Jesus ensinando seus discípulos. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus fala sobre a cruz. No capítulo 9, Jesus fala sobre a glória, a sua glória. E Marcos, ele, mais do que qualquer outro evangelista, apresenta Jesus em glória. Jesus vitorioso, Jesus que faz milagres. É o livro que mais contém milagres de Cristo, nos seus 16 capítulos. É o Evangelho de Marcos. E aqui Jesus está sendo transfigurado. Você imagina essa experiência. Você imagina, você está com Jesus, como estava ali Tiago, Pedro e João. E 3 coisas maravilhosas acontecem. A primeira é que Jesus muda. Jesus, que era uma forma humana, né, assim, semelhante à nossa, de repente ele fica, seu rosto brilha, suas vestes brilham. Marcos não tinha o que dizer, não tinha como descrever. Ele disse, deixa eu ler aqui exatamente como ele escreveu. Nem um lavandeiro no mundo poderia alvejar as vestes da forma como elas estavam, tão alvas. E não tinha lavandeiro no mundo que fizesse aquilo. Ele está dizendo, a obra não era natural. Ele está dizendo, não era físico, era espiritual, era sobrenatural. Outra, aparece Moisés e Elias. O que é isso, Timóteo? Moisés e Elias com Jesus e os discípulos. Gente, Moisés é o símbolo do legislador. Moisés, biblicamente, é aquele que recebe a primeira aliança, o primeiro testamento, é aquele que legisla, aquele que escreve o Pentateuco. Aqui a Bíblia está nos dizendo que a lei aponta para Jesus, que a lei do Antigo Testamento, ela finaliza em Cristo, de que Cristo é a lei perfeita, de que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E Elias é símbolo do ministério profético. As profecias se estão de maneira mais contundentes, resumidas na vida de Elias.
no ministério depois vivido por João Batista, ou seja, aquele que anuncia, aquele que prepara, aquele que adverte, aquele que diz, olhe, cuidado, não faça isso, ou faça isso, aquele que diz, vai ser assim, vai ser dessa forma, ou então não vai ser assim. O ministério profético, ele também aponta para Jesus. A terceira elemento miraculoso desse texto é a voz de Deus. A voz de Deus se torna de maneira audível pela segunda vez nos evangelhos. A primeira vez foi no batismo de Jesus, e na segunda vez aqui no Monte da Transfiguração, o elemento da voz. Meus irmãos, se isso acontecesse aqui agora, eu acredito que aconteceria com a gente o que aconteceu com Daniel na beira do rio, isso, o que aconteceu com João na ilha de Patmos. Todo mundo que ouviu a voz de Deus ficou como morto. Pode ler, Daniel ficou como desmaiado, João ficou como morto. Aí aquele que era digno de abrir os selos me tocou, ele diz, e eu me virei e vi ele assentado. É lindo demais, Apocalipse capítulo 1 e 2. A voz de Deus. Mas mais importante do que ouvir a voz de Deus é o conteúdo da voz. A voz disse, eis o meu filho, escutem o que ele diz. Então, dessa forma, de maneira assim, nós podemos resumir o monte da transfiguração com um propósito. O propósito de Deus ao revelar aquilo a Pedro, Tiago e João era dizer assim, Jesus está no centro, a lei aponta para Cristo, as profecias apontam para Cristo, o Deus Pai aponta para Cristo e diz, escutem o que ele diz. Essa mesma voz está aqui nessa noite, por meio da sua palavra, dizendo, a Bíblia toda aponta para Jesus, a lei, os profetas, o Deus Pai, diz por meio da sua palavra, escutem, discípulos, a voz de Jesus. Isso fala contigo. São tantas vozes, não é assim? São tantas vozes, são tantos vídeos, são tantas informações, nós somos expostos a tantas informações durante o nosso dia. A Bíblia nos chama por meio da sua palavra dizendo, escutem a voz de Jesus. Sobre todas as coisas, escutem a voz de Cristo. Não há reino de Deus sem Jesus no centro. Não há reino de Deus sem Jesus governando. O rei governando, o príncipe da paz exercendo o seu poder. O rei reinando, o rei Jesus sobre nós. Não há evangelho sem um lugar especial do comando de Jesus, porque se com o coração crer e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ali há salvação, ali entra o poderoso Espírito Santo de Deus, ali está inaugurado um novo nascimento, uma nova história. A salvação está vinculada eternamente. O nome está escrito no livro da vida. Eis o poder desse acontecimento. Aquele que com o seu coração crê, com a sua boca confessar que Jesus está no centro, esse está no reino de Deus. A gente diz assim, né? Glória a Deus. Mas há uma tentação, uma forte tentação, que havia no coração dos discípulos e há também no nosso coração. A tentação de a gente governar. A gente estar no centro. A gente tomar nossas próprias decisões. A gente viver de acordo com a nossa própria ideia. Ou de dar ouvido à nossa própria voz. De dar ouvido a outras pessoas. De dar ouvido ao nosso próprio coração. De dar ouvido ao coração de pessoas que nos influenciam. Nós somos tentados todos os dias a tirar Jesus do centro ou não deixar Jesus reinar. Nessa noite é noite de se humilhar, de se ajoelhar, porque Jesus é o centro das Escrituras, Jesus é o centro da lei, das profecias, Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tudo está sobre Jesus. O governo da terra está sobre os seus ombros. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e sobre esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. É o Evangelho, está aqui, está dito, está claro, os elementos
detalhadamente escolhidos o momento, a forma, a transfiguração, as figuras bíblicas. Tudo está ali. Os discípulos estavam ali para testemunhar essa verdade e para anunciar essa verdade para nós. E hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, lendo essa verdade, porque essa verdade vem transformando vidas, geração após geração. Se você quer ser realmente transformado, se você quer ser um agente de transformação do Evangelho, deixe o Rei reinar. Deixe Jesus reinar na sua vida, saia do centro e deixe Jesus governar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A cena foi tão maravilhosa que os discípulos queriam ficar ali por mais tempo. Eles queriam, na verdade, passar um bom tempo ali. A ideia de Pedro, a própria Bíblia diz que ele não sabia o que dizer, no versículo 6, pois ele não sabia o que dizer. Aí ele disse alguma coisa. O que foi que ele disse? Vamos construir 3 tendas aqui? Já pensou, irmã Beatriz? Vamos construir 3 tendas, vamos ficar por aqui. Está tão bom aqui. Sendo que Jesus sabia que era necessário descer do monte. Jesus sabia que havia uma vida no vale. Jesus sabia que a vida do crente não é só no monte. Jesus sabia que nós não somos chamados a monastérios, nós não somos chamados ao isolamento social, nós não somos chamados a ter uma vida espiritual perfeita, sozinhos, no nosso próprio mundo, no nosso próprio círculo fechado. Jesus sabia que depois do monte existe um vale, e que o vale sem o monte, o vale sem o monte, ele não tem poder de transformar. E o monte sem o vale, ele não tem propósito. Aquele que vive muito para si mesmo, ele perde o propósito do Evangelho, que é ir por toda parte, pregando e anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. E aquele que só vive no vale, mas não se reabastece no monte, ele não tem poder para exercer o reino de Deus nessa terra. Jesus sabia que era necessário descer do monte. Quem está curioso para saber o que foi que aconteceu quando eles desceram do monte? Posso dar um spoiler? Caos. Caos total. Bora. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, tinham 3 lá em cima, ficaram quantos embaixo? 12 menos 3, pessoal do Enem aí. 12 menos 3. Isso. É bem que a irmã Graça acertou. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros 9, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correu e o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho que está possuído por um demônio, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Caos. Você imagina a situação perfeita do monte. Moisés, Elias, rosto transfigurado, presença de Deus, a voz de Deus falando. Aí Jesus, vamos descer. Vamos descer. Quando eles descem em direção aos outros 9. Existe uma multidão alvoroçada, existe uma discussão entre os discípulos e os escribas. Havia um menino endemoniado à beira da morte, e havia um pai desesperado. O caos do vale, o caos do vale. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que no ápice do desespero do pai, ele procura os discípulos, mas acha discípulos vazios. Acha discípulos cheios de vale, mas com pouco monte. Acha discípulos cheios da teoria e das histórias do que Jesus estava fazendo, mas sem o poder de Jesus para libertar o endemoniado. Eu quero te perguntar nessa noite, quando chegam até nós no vale da vida, na fila do pão, no trabalho, na vida da gente no dia a dia, pessoas desesperadas, quem elas encontram em nós? Uma igreja vazia, cheia de vale com pouco monte? Ou elas encontram em nós uma igreja cheia de monte, cheia do poder, cheia da graça, cheia da autoridade do Espírito Santo para curar enfermos, expulsar demônios e realizar as obras do reino de Deus nessa geração? Quem as pessoas têm encontrado em nós?
Porque para nós é muito fácil hoje apontar para 2000 anos atrás e dizer, como é que pode? Né, Luciano? Como é que pode esses 9 andavam com Jesus, cheio de experiências com Jesus, cheio de testemunhos. E quando pegam um pai aflito, não consegue expulsar o demônio. Eles até tentaram, mas eles se distraíram com os escribas e começaram a discutir. Aí o menino morrendo e o pai desesperado. Aí Jesus desce e a multidão se alvoroça. Vocês conseguem perceber as camadas desse texto? Esse quadro pintado, essa situação caótica desse momento que aconteceu. E eu quero aqui aplicar essa mensagem no coração da igreja e no meu coração. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é chamada a fazer paz em meio ao vale. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que levanta a bandeira da paz nos vales da vida, nos hospitais da vida, nas famílias destruídas, em corações endemoniados. A igreja tem a bandeira do Evangelho para curar enfermos, libertar cativos, para realizar com poder e autoridade a obra de Deus na terra, organizando os vales da vida com a bandeira do Príncipe da Paz. Sabe por quê? Porque todos nós um dia estivemos em guerra no vale. Não há ninguém bom aqui. Não há ninguém cheiroso aqui. Todos nós somos pobres pecadores. E se eu começar a chamar aqui na frente, eu tenho a certeza de que nós vamos chorar com lindos testemunhos de famílias que estavam um dia no caos do vale e que foram pacificadas pelo Senhor Jesus. Mas eu quero dizer algo. Jesus usou alguém para pacificar a tua vida. Jesus usou alguém, ou continua usando alguém, ou no dia da aflição, vai providenciar alguém para trazer paz ao teu vale. Enquanto isso, leve paz para o vale de alguém. Todo dia nós nos encontramos com pessoas que estão no vale. Desesperados como esse pai, à beira da morte como esse menino, em discussões como os discípulos e os escribas. Todos os dias nós nos encontramos com essas pessoas, sim ou não? Quando nós estamos cheios de vale, nós temos uma fé tímida. Sabe aquela fé tímida que diz assim, vou orar por você. Tá bom, vai dar certo. Vai dar certo, o tempo é o melhor remédio. O que tiver de ser, será. Palavras bonitas, positivas, mas vazias, desnutridas, desidratadas, sem poder, sem autoridade. Um pai aflito encontrou discípulos distraídos pelos escribas. O pai aflito com seu filho endemoniado encontrou discípulos discutindo com inimigos do reino. E uma das maneiras que o inimigo faz para tirar a crente do foco é a distração. Uma das maneiras que o inimigo faz para te tirar do foco do teu chamado, para te atrapalhar de levar paz aos vales, é te distrair. E pensa numa coisa muito forte no tempo de hoje, é a distração. Sim ou não? Nunca antes na história da humanidade houve tanta produção de conteúdo. Não dá nem para ter noção, né, Michel, de quanto de memória de vídeo é lançado por dia. Não dá nem para ter noção. Eu imagino que seja algo assim assustador. A quantidade de servidores no mundo inteiro, de produção. Porque hoje, meus irmãos, cada um é um produtor de conteúdo. Cada um de nós aqui é um jornalista. Cada um de nós aqui abre uma live. Cada um de nós faz um vídeo. Cada um de nós bate uma foto. Cada um de nós é capaz de viralizar com um vídeo, dependendo do que você conseguir filmar. Está na mão, tá fácil, com um clique. Os atalhos dos celulares com 2 toques, um toque, um movimento simples, você abre uma câmera e você está filmando algo.
Isso pode ser visto por multidões. Então são muitos focos de distração, é muito entretenimento, é muito streaming, é muita rede social. Ei, eu quero te chamar nessa noite para te dizer, há vales com meninos endemoniados, com pais aflitos, e a igreja não pode ser achada distraída, a igreja tem que ser achada com uma noiva pronta, com azeite na vela, com vela acesa, com lâmpada resplandecente, porque Jesus está voltando. E que fé ele encontrará na terra? Que igreja ele encontrará na terra? Que tipo de crente ele encontrará na terra? Crentes distraídos ou crentes atentos? Crentes viajando na maionese da vida ou crentes poderosos operantes? Tiago disse, não sejam apenas participantes, mas sejam operosos praticantes. O que Tiago está querendo dizer? Né? Tiago está escrevendo para quem? Primeira pergunta. Para quem Tiago escreve isso? Ele escreve isso numa carta geral, ou seja, a igreja perseguida. Caía na tentação de ficar assistindo. Mas assistir, meu amigo Luciano, a gente assiste jogo, assiste filme, assiste série. Culto não se assiste. Culto é entrega. Culto é serviço, culto é adoração, culto é dar, culto é receber, culto é se entregar. Não estamos na presença do pregador Timóteo, não estamos na presença do pregador Walter, não estamos na presença de homens, estamos na presença do Senhor, Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não se assiste, mas se opera, se participa, se vive. É transformação, é doença que sai, é saúde que entra, é desgraça que fica, é obra de Deus que vem, que entra, que enche, que preenche os nossos corações. Glória a Deus. Ele encontrou discípulos com uma fé tímida. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite. A palavra é: Jesus domina sobre o caos. Big, eu repito. Acho que eu vou repetir. Corta aí a fita e tal. Fita é o novo. Entreguei meus 40 anos. Rebobina. Eu tenho... Vocês entenderam que Jesus desce do monte e tal caos? Estava tudo bem lá em cima. Moisés, Elias e tal. Luzinha, voz de Deus. Quando ele desce, está o caos no vale. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite. Jesus domina sobre o caos do vale. Não há vale caótico suficiente que amarre as mãos de Deus. Deus tem todo o poder e autoridade para pôr ordem em todas as coisas. Não há situação difícil demais que o Senhor não possa restaurar, não possa consertar, não possa fazer de novo. A Bíblia diz que no início das coisas a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E por meio do Espírito a voz de Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja organização e houve organização. E esse Deus está vivo e é real para continuar fazendo essa obra em nossas vidas e na vida de todo aquele que nele crê. A paz em meio ao caos. Quem aqui quer aprender nessa noite como levar paz ao caos? Quem aqui pode olhar para o seu trabalho e lembrar de situações de caos no seu trabalho? Agora eu vou fazer outra pergunta. Ninguém levanta a mão, tá? Por favor, ninguém levanta a mão. Só as internas, bem intimamente, dentro da alma. Quem aqui vive caos na família? Não levante. Só. O que eu estou querendo fazer com essa pergunta é lhe estimular a crer que Jesus pode todas as coisas. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Jesus. Jesus domina o caos. Como foi que ele dominou o caos? Sabe por quê? Porque se nós entendermos como Jesus fez, nós vamos entender também como nós podemos fazer. Para que nós não sejamos achados vazios. Para que nós não sejamos surpreendidos sem azeite na lâmpada. Para que nós não sejamos vazios e diante do endemoniado na rua, diante de um enfermo no hospital, a gente não fique com palavras humanas do vai dar certo, do Deus sabe todas as coisas, do tal. Não que essas palavras não sejam boas, mas elas precisam ser ditas sob direção de Deus.
O discípulo, ele vive sob direção de Deus. Os discípulos, eles não iam para onde eles queriam, não. Eles iam para onde Jesus mandava. Vá ali, vá na casa do fulano, vá nessa cidade, faça isso, você faça aquilo. Porque o discípulo, por definição, ele é submisso ao mestre. E quantas vezes nós queremos dar uma de sabidões? Queremos decidir para onde vamos e chamamos Jesus para vir atrás de nós. Não é o bíblico. O bíblico é: Jesus, me orienta pela tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus domina o caos. Como? Versículo 19. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus focou. Enquanto os discípulos se distraírem com os escribas, Jesus manda chamar o menino. Enquanto os discípulos estavam distraídos com a multidão, com as vozes, atrapalhados com o contexto, Jesus sabia exatamente o que fazer. Jesus não brinca de folhas, Jesus transforma raízes, Jesus não tira rebocos rachados, Jesus faz casa nova, sob alicerce novo, Jesus não maqueia um rosto imperfeito, Ele faz nascer de novo, nova criatura, tudo novo, porque agora está sob o reinado de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós aqui nos iludimos com maquiagens, com tintas, com filtros, com coisas, instrumentos de redes sociais que deixam alguém com a pele assim, bronzeada, de tal forma, de tudo se faz na IA. Se você pedir para a inteligência artificial, ela lhe faz de qualquer forma. Até declaração de amor ela fez. A Lana não gostou. Depois eu conto a IA do WhatsApp. Aí ela, bicha, é meu marido, ela disse, né? Mas tudo se faz e tudo se ilude. É tão interessante. Você mostra lá uma foto, tá lá, vamos dizer, eu, a Lana e uma outra pessoa. A gente estava aqui numa viagem, bateu uma foto, aí tinha uma pessoa passando, aí você coloca lá, tira essa pessoa. Ela tira da foto. Tira a sombra, tira tudo. Inclui tal pessoa. Ela pega uma foto da pessoa, inclui, parece que a pessoa estava lá. Impressionante. E é só o começo do que pode acontecer nos próximos anos. Isso tudo é o que se vê, o que se ouve, o que se sente. Jesus não está preocupado com o que se vê, nem com o que se ouve, nem com o que se sente. Jesus transforma o ser. Jesus transforma a essência. Jesus transforma as raízes. Jesus faz de novo. É nova criatura. Desde já as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Jesus faz novas todas as coisas. E Jesus foca certo. Jesus não se distrai. Jesus não fica iludido com a conversa dos escribas. Jesus não fica alvoroçado com o alvoroço da multidão. Porque quem se alvoroça com alvoroço não leva paz, mas leva mais alvoroço. Quem leva ansiedade no ambiente da ansiedade, leva mais ansiedade. Jesus leva paz em meio ao caos. Jesus traz paz em meio à aflição. Ele diz, traga o menino. Aí eu faço um pequeno parêntese nessa pregação, para te explicar quem era esse menino. O que a Bíblia diz sobre esse menino? A Bíblia diz que era um menino filho único. A Bíblia diz que era um menino mudo. Na verdade, ele tinha um espírito mudo. Em outros evangelhos diz que ele era um espírito surdo e mudo. Ele estava endemoniado. Ele era lançado em terra, em fogo e em água. Por muitas vezes ele quase morreu. E a Bíblia diz que ele não se desenvolvia. A Bíblia diz que esse demônio não deixava o menino se desenvolver. Ou seja, ele já tinha uma idade de adolescente, mas tinha as feições e o corpo de uma criança, por conta desse demônio. E quem era esse pai? O que a Bíblia diz era que ele estava desesperado. E que ele, de alguma forma, ouviu falar que Jesus podia resolver o problema dele.
É isso que a Bíblia diz, dessa figura, dessa característica. O pai e o menino, em situação terrível. Jesus focou no problema certo. Não podemos, meus irmãos, nos iludir com as distrações. É preciso que a gente foque na raiz dos problemas. Porque muitas vezes o inimigo nos faz olhar para as folhas, enquanto Jesus quer curar nossas raízes. Muitas vezes o inimigo fica nos iludindo com sorrisos e brilhos no olho, enquanto Jesus vai deixar isso para depois. Ele quer curar a raiz de amargura, a raiz do pecado, a raiz do vínculo com um pecado específico. Jesus quer curar um problema de caráter. Jesus quer preencher uma lacuna da criação. Jesus quer trazer um novo significado a algo antigo, às vezes da infância. Enquanto Jesus quer fazer algo estrutural, nós estamos muitas vezes nos preocupando com a estética. Ei! A estética vem, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então há esperança para nós, feios. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus não se distraiu. Jesus teve o foco certo. Então, se você quer levar paz aos vales, tenha o foco certo. Não se distraia. Segundo lugar, Jesus transformou ponto de interrogação em ponto de exclamação. O homem olha para Jesus no versículo 22 e diz assim: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se, olha o se, o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Olha o que é que Jesus faz. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus transformou dúvida em convicção. Jesus transformou dúvida em fé. Jesus transformou o ponto de interrogação em ponto de exclamação. Se é possível, tudo é possível ao que crê. A areia movediça, a enfermidade, a dificuldade, o vale é um lugar de incertezas, o vale é um lugar de interrogações, um vale é o lugar da dúvida, mas com Jesus, até mesmo no vale, nós temos a plena convicção de que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, no monte ou no vale. Jesus é Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus, e Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Tem dúvida aí no teu coração? Jesus transforma a tua dúvida em convicção. Daquela mulher que disse: se apenas cair uma migalhazinha dessa mesa e eu comer como os cachorrinhos, eu sei que a minha filha será liberta. Havia nela uma convicção da mulher hemorrágica que disse: eu sei que se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Havia uma convicção no coração de Jairo quando ele disse: eu sei que se o Senhor for na minha casa e impuser as mãos, a minha filha será curada. Havia uma forte convicção no coração do centurião quando disse: eu sei que se daqui o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado lá na casa dele. A Bíblia é cheia de histórias de gente cheias de convicções em meio aos vales da vida. Hebreus capítulo 11, pela fé, todos eles em meio a vales, dúvidas e dificuldades, tiveram uma firme convicção de que o Senhor estava com ele. Isso mudou a vida deles, mudou a vida da família deles, mudou a vida da história deles. Raabe, uma mulher com comportamento inapropriado, teve fé que se ela amarrasse uma fita na janela da casa, em cima do muro, a casa dela seria guardada. E assim o fez. E ela foi salva, ela e a sua família, porque pela fé ela teve uma firme convicção de que o Senhor era por ela. E pela fé ela entrou na ascendência de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pela fé, Raabe se tornou a sogra de Ruth, mulher de Boaz, avó de Jessé, bisavó do rei Davi. Uma mulher que tinha o seu destino traçado na prostituição, apontado, não tem mais jeito, acabou a vida, acabou a imagem, acabou a reputação, essa mulher não tem mais jeito. Um dia o Senhor transformou a sorte dela.
Um dia pela fé ela amarrou a fitinha vermelha. Um dia pela fé ela foi salva e a casa dela, porque a interrogação se transformou num ponto de exclamação. Quem sabe o Senhor não te trouxe aqui nessa noite para transformar interrogações em ponto de exclamação. Quem sabe você não está aqui diante da poderosa palavra, se perguntando como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. O tempo já está passando e eu não estou vendo dessa forma acontecer. Há uma promessa que está demorando a se cumprir. O Senhor, na sua sagrada escritura, diz para nós nessa noite, se é possível, tudo é possível ao que crê. Algo que a Juliane ministrou, acho que foi domingo passado, está aqui nesse texto. Ela disse, até o próprio desejo de adorar vem de Deus. Aqui fica claro, até a iniciativa da fé veio de Jesus. E aí é que eu quero chamar vocês para uma conversa. É agora. Sabe por quê? Porque o fato de Jesus ter dito isso, ó, tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que imediatamente o pai da menina exclamou, eu creio. Imediatamente. É preciso que a palavra de Deus encontre em nós uma resposta. E essa resposta, meus irmãos, ela não pode ser amanhã. A resposta que damos ao Evangelho, meu amigo John, não pode ser amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã não existe. O amanhã é uma terra estranha para nós. O amanhã ninguém sabe. Vocês lembram do que aconteceu em março de 20? O amanhã mudou. Um vírus que na ponta de uma agulha cabia 200 milhões de cópias. Mudou o amanhã de todo mundo. O amanhã não se sabe. O amanhã é o inesperado aos homens. Mas o amanhã é conhecido por Deus. O amanhã é conhecido por Deus. E eu quero lhe dizer uma grande verdade nessa noite. Eu quero dizer que toda palavra que vem de Deus requer de nós uma resposta. E a resposta nesse texto, ela foi imediata. A Bíblia diz que imediatamente, meu amigo Celino, imediatamente ele declarou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Terceira coisa para a gente orar. Primeira coisa, Jesus mudou o vale, porque ele teve o foco certo. Em segundo lugar, ele transformou dúvida em convicção. Em terceiro lugar, Jesus discerniu certo. Jesus discerniu certo. Sabe por quê? Porque eu, com a cabeça de médico, lendo esse texto, eu sou tentado a achar que era epilepsia. O menino que se batia, que espumava pela boca e que era jogado no chão desacordado. Eu já vi isso muitas vezes em convulsão. Quando eu leio o texto, convulsão. E eu já vi muita gente na internet dizendo que isso era convulsão. Mas tem muito. Bota lá no YouTube. Não, bota não, vai fazer outra coisa. Vai orar, vai. Mas tem gente dizendo que era doença, que o menino não estava endemoniado. Mas eu quero dizer a você que não era doença. Eu sou médico e eu não preciso nem ser médico para dizer que não era doença, que era demônio. Sabe como é que eu sei? Aí eu fiquei pensando. Surdez e mudez não é convulsão. Oh, não era isso. Sabe por que eu tenho certeza e plena convicção? E eu aposto que você quiser, como era demônio, porque Jesus disse que era. E se Jesus disse que era, é porque era demônio. Se Jesus expulsou como demônio, é porque era demônio. Muitas vezes nós tratamos doença como demônio e demônio como doença. Para levar paz ao vale, é preciso ter discernimento de espíritos e saber o que é e o que não é. E agir pela fé na palavra de Deus. Muitas vezes estamos atrapalhados, expulsando o demônio de enfermos e querendo dar remédio para endemoniado. Está errado. Big, como é que eu vou saber disso? O que é que o pastor me ensina? A fórmula secreta. Sabe qual é a fórmula secreta? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de... Sabe por quê? Porque um dos 9 dons do Espírito negligenciados é o dom do discernimento de espíritos. Irmã Silvana, se o Robério ligar, a senhora conhece? E se for um golpista dizendo, eu sou o Robério, a senhora sabe?
A senhora conhece a voz dele. Faz quantos anos que a senhora ouve a voz do Robério? 23 anos ouvindo essa linda voz. Sabe por que nós não discernimos a voz de Deus? Porque nós ouvimos pouco a voz de Deus. Quanto mais você ouve a voz do Pai, menos você se confunde com outras coisas. Certa vez eu fui assistir uma conferência de pastores e tinha um pastor, da onde era lá, naquele pastor que falava espanhol, da Peru, pastor peruano. Aí ele contou lá uma história tão interessante, ele disse que um dia terminou o culto e chegou um irmão bem suado, sujo, de graxa, e disse: pastor, eu fiz um compromisso de não faltar esse culto hoje, mas quando eu ia saindo de casa, aí eu não vou contar tudo aqui não, mas ele contou tanta coisa. Ele ia saindo, o pneu furou, aí depois ia saindo, o carro quebrou, aí ele se meteu debaixo do carro, aí conseguiu consertar o carro, aí aconteceu um acidente, aí ele foi engarrafamento, aí não sei o quê. Ele chegou no final do culto, mas chegou, aí ele perguntou ao pastor: pastor, eu vim, e eu quero que o senhor me diga, o que aconteceu comigo? Foi Deus que não deixou eu vir? Foi o diabo que impediu? Ou foi coisa da vida? Aí o pastor olhou para ele e disse assim: antes de qualquer resposta, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você não vai confundir com a sua própria voz, nem com a voz do diabo. Ouvindo a voz de Deus, você vai saber o que Deus faz, quando Ele faz e como Ele faz. Nós, igreja, no Vale, precisamos ouvir a voz de Deus. A voz que diz no monte: este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Escute o que ele diz, ou seja, leia a Bíblia crente, mergulhe nas Sagradas Escrituras crente. Da Bíblia tem poder de Deus para transformar o coração do pecador. Jesus discerniu certo, Jesus não ficou em dúvida se era doença, se era epilepsia, se era convulsão. Jesus diz: espírito mudo, surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais volte. Foi isso que Jesus fez. Isso tira qualquer dúvida. O que era, o que não era. O que era isso, o que era aquilo. Não era doença, era demônio. Versículo 27. O que estava ruim piorou. Cuidado. No vale, às vezes, quando você toma uma posição, as coisas pioram. Quem já passou por isso aqui? Você faz uma aliança. Você começa um jejum, você toma uma posição, e aquilo que estava ruim, piorou. Sabe o que disseram no versículo 27? O menino morreu. Quando Jesus diz: sai dele, espírito mudo e surdo, a Bíblia diz no 28, e ele gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Está escrito aqui. Morreu. Aquilo que estava ruim, piorou. Aí eu te pergunto, posso fazer uma pergunta bem legal para você? Bem legal, aquela bem bacana de pregador. Vai, posso perguntar? Como é que a gente reage quando aquilo que estava ruim, piora? Olha, Jesus disse para você ter fé. Jesus disse que tudo era possível ao que crê. Jesus falou que era demônio. Jesus expulsa o demônio. E de repente aquilo que estava ruim piorou. Aqui eu me lembro, sabe de que situação? Que eu me lembro aqui claramente. Jairo. Quando Jesus cura a mulher hemorrágica, chega os homens e dizem: ei, não incomode mais o mestre. A menina morreu. Aconteceu a mesma coisa lá com Jairo. Não incomodem mais o mestre. O que foi que Jesus fez? Jesus, pois, não acolhendo tais palavras, disse: não temas, ela apenas dorme. Sabe o que eu quero dizer para ti nessa noite, meus irmãos? Eu quero te dizer nessa noite que Deus sabe o que faz.
que o Senhor sabe de todas as coisas. Que para falar de ansiedade, Paulo disse em Filipenses 4, Ele está perto de nós. Para falar de ansiedade, o apóstolo Pedro disse, Ele tem cuidado de nós. A Bíblia nos apresenta um Deus grande e um Deus que cuida, um Deus forte e poderoso e um Deus misericordioso, um Deus estrondosamente gigante, mas um Deus que cuida de cada detalhe do coração dos seus filhos e das suas filhas. Esse é o Deus que está aqui nesse lugar. Ele não se ilude com as palavras, ele não se ilude com a aparência. Ele foi no versículo 29, pegou o menino, tomou pela mão e levantou o menino, filho único, curado, liberto, nos braços do seu pai. A paz em meio ao vale, em meio ao caos, grupo de louvor, só Jesus pode dar. Ele toma pela mão. Fica uma grande interrogação aqui nessa pregação. Por que os discípulos não expulsaram o demônio? Por que, meus irmãos? Está escrito, olha como Jesus é bom, ele se respondeu. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Em outros textos que a irmã Graça falou, em Lucas e Mateus, por meio de jejum e oração. Por que não podemos expulsá-lo? Por que estamos vazios nos vales? Por que andamos como terra seca no meio da cidade? Sabe por quê? Porque não tem combustível, porque está faltando monte, porque é preciso colocar Jesus no centro, porque é preciso sair do centro, porque é preciso negar a si mesmo, porque é preciso negar-se, porque é preciso tomar a cruz, porque é preciso abandonar o orgulho, porque é preciso abandonar a vaidade, porque é preciso ser humilde, porque é preciso deixar o rei reinar de verdade, não ser só um discurso retórico, mas ser uma verdade vivida, lida e conhecida das pessoas. Eu vou procurar a irmã fulana porque ela tem fé, porque ali tem azeite nessa lâmpada, porque ali tem paz no vale. E você ser essa referência em meio aos seus amigos, no seu trabalho. Eu vou procurar o irmão Daniel, porque ele tem uma palavra de Deus para mim. Eu vou procurar o irmão John, porque eu sei que ele vai saber o que dizer. Eu vou procurar o irmão Big, porque o Big vai poder fazer algo, porque eu sei que naquela lâmpada tem azeite, porque eu sei que ali tem gente que tem tempo com Deus, que tem tempo no secreto com Deus, que é conhecido dos céus. Enquanto os homens, meu amigo Crislano José, brigam na terra para serem famosos na terra, em seguidores, em tudo e tal. O reino de Deus nos chama para sermos conhecidos nos céus. Sabe o que é isso? É gente como a amada irmã Nira, que se ajoelhava e clamava, e Deus ouvia e respondia. Gente famoso no céu. Gente que se ajoelha como a mãe do meu amigo Celino, como a minha mãe. As duas já estão na glória. Que se ajoelhavam, oravam, entravam em mistério com Deus. E o Deus que ouve é o mesmo Deus que fala. O mesmo Deus que escuta o clamor é o mesmo Deus que responde ao clamor. É o mesmo Deus que não encolhe suas mãos, que não se esconde, mas que está disposto a dar o discernimento certo, a resposta certa e dizer: sai dele esse demônio e nunca mais volte. Porque aqui é nova criatura, é coisa nova. E aquele que foi livre, agora vai libertar os outros. Aquele que recebeu da paz, agora vai levar a paz. Aquele que um dia foi curado, agora vai curar outros. E esse é o reino de Deus. Se o pai desse menino entrasse aqui por esse portão, que tipo de fé ele acharia no meio da nossa igreja? Não adianta a gente apontar os discípulos, não adianta a gente apontar outros irmãos santos de outras congregações. Vamos fazer uma autorreflexão. Se esse pai desesperado batesse agora na porta da igreja, que tipo de fé ele encontraria aqui nessa igreja? É uma pergunta. Se esse pai desesperado batesse o portão da sua casa, que tipo de fé ele encontraria? Se esse pai desesperado lhe abordasse no meio da rua, que tipo de fé ele encontraria? É
noite de se encher na presença de Deus. É noite de fazer compromisso com o monte. De dizer assim, Luciano, meu amigo, eu vou ter tempo no monte. Eu quero ver Jesus brilhar. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ler a lei do Antigo Testamento e ver ali Jesus. Eu quero ler as profecias de Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu. E eu quero ver ali Jesus. Porque eu sei que depois do monte vai ter o vale. E que o vale do mundo aí está mó confusão. Timóteo, como é que você sabe? Eu sei. Abra um jornal. Abra um site de notícias. Comece a perguntar. Como é que está aqui no Pirambu o clima, a tensão? Como é que está aqui no reino encantado aqui vizinho? Como é que está o clima? Como é que está a tensão? Como é que está a tensão política na nossa cidade? Há um grande vale e é preciso que se levante uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a paz do vale não virá pela mão dos políticos. A paz do vale não virá pela mão dos empresários. A paz do vale, Deus escolheu que viesse pelas mãos da igreja do Senhor. Ele poderia ter escolhido seus fortes anjos, que um só anjo desbaratou todo o exército da Síria nos dias do rei Ezequias. Mas ele escolheu você, me escolheu, nos escolheu para levar paz no vale. Que grande honra e que grande responsabilidade. Vamos ficar de pé e vamos orar nessa noite em nome de Jesus.